Hoje, então, a gente vai conversar um pouco mais a respeito da primeira leitura que eu fiz na Maratona de Páscoa, que no caso foi o Só Garotos, da Patti Smith. Esse que veio na edição de março da Tag, né, do mês passado. Uma edição bem bonita, mas que está muito parecida com a capa que é vendida normalmente nas livrarias. Eu já tinha tido a oportunidade de folhear um pouco ele na Cultura quando eu peguei ele há alguns meses atrás, mas eu não tinha tido curiosidade suficiente para comprá-lo. Mas como veio no mês passado, né, eu já estava assinando, então vamos lá ler ele. E eu fui ler até com muita curiosidade, eu estava com muito ímpeto em ler esse livro. Né, eu fui com o peito muito aberto para ler ele. Mas eu tive alguns problemas com ele, mas daqui a pouco eu digo por quê. A Patti Smith eu conhecia pouquíssimo sobre ela, da vida dela, né? Eu só sabia que ela tinha escrito esse livro e o Liam M também, que eu já tinha visto também outra vez em uma visita que eu fiz na Cultura. Mas eu não conhecia o trabalho dela como cantora, né? Como compositora, como artista, né? Ela escreveu também poesia, né? Além de prosa. Fez alguns trabalhos com o próprio Robert, que é o outro protagonista desse livro, em fotografia, mas eu também desconheci completamente. Não é um tipo de música que eu ouço com frequência, não é o tipo de música que me atrai, esse rock desse período. Aqui no livro, inclusive, eles citam vários artistas desse período, tipo Janis Joplin, Jimi Hendrix, o próprio Festival de Woodstock. Então, assim, eu acho que para quem gosta desse mundo, para quem gosta desse universo, esse é um prato cheio, né? Porque aqui a gente vai ter várias referências, ela vai citar vários acontecimentos de bastidores, sobre experiências que ela teve com esses artistas, que eu acredito que para quem é fã, isso deva ser uma joia muito rara, porque você vai ter acesso a coisas que você não vai ter ouvindo CDs, não vai ter assistindo, sei lá, possivelmente entrevista com essas pessoas. Então aqui a gente vai ter um contato com esses outros artistas a partir de uma pessoa que vivia todos os dias com eles. Mas, voltando para o assunto do livro, esse aqui não é uma autobiografia, a princípio eu achei que fosse, mas não. Esse livro vai tratar basicamente do relacionamento que ela teve com o Robert, né, que é esse cara que eu já mostrei que está na capa do livro. Eles se conheceram de uma maneira muito aleatória, né? Ela inicia já contando que esse é um livro que ela fez para ele, que ela escreveu para ele, que ela prometeu que iria produzir depois que ele, né, falecesse. Isso não chega a ser um spoiler porque está na primeira página do livro. Mas enfim, no início já mostra então uma pessoa, né, uma moça muito jovem, muito sedenta por crescer, com muito desejo por arte, e ela não encontrava isso na cidade onde ela tinha nascido, no local onde ela morava. Então ela tinha um sonho, um desejo de ir para Nova York e lá conseguir algo melhor para ela, algo que fosse mais parecido com ela, né? Que fosse realmente algo atrativo, algo que ela desejasse. Mas chegando lá, ela percebeu que a vida não era tão fácil, ela teve algumas dificuldades, né? A vida financeira dela era muito complicada. Ela viajou praticamente com a roupa do corpo e alguns trocados que tipo não deram nem para os primeiros meses, então ela teve que morar na rua, ela dormiu com mendigos, né? Comeu ali do que ela encontrava, do que davam para ela, mas aos poucos ela foi encontrando uma pessoa ou outra que foi ajudando ela, foi encontrando o próprio Robert, e a partir dali ela foi melhorando um pouco de vida. Né? E a partir desse momento em que ela vai mudando aos poucos, que ela vai galgando novos espaços e novos degraus assim da vida dela enquanto artista, ela vai encontrando sim esses outros personagens que ajudaram e foram muito importantes na vida dela, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que eles também, ao mesmo tempo que dão algo para ela, retiram algo dela. O próprio Robert, né, ele começa a se envolver com drogas, ele tem um histórico assim bem denso, bem tenso também, com o uso de drogas que é bem frequente. E ela, a gente percebe que não tá afim daquilo, ela não é muito de estar naquele meio, não é algo que aquilo atrai a ela. Então isso ela meio que repudia. Mas ela respeita porque é um amigo dela, então ela aceita por ser amigo dela, mas não são amigos porque eles chegam a ter um relacionamento. Então eles começam a se envolver, tem um relacionamento amoroso sim, mas depois eles se separam por alguns motivos, que a princípio eram motivos meio que profissionais, mas meio que pessoais também. Eles seguem rumos diferentes, vão para outros pontos da cidade. Ele vai começar a trabalhar com fotografia e ela vai trabalhar ainda mais essa questão dela da escrita. Ela faz alguns trabalhos também como atriz, ela chega a participar de algumas peças de teatro, mas ela percebe que aquilo não é nada do mundo que ela quer, não é nada parecido com ela ou algo que ela queira fazer o resto da vida.
mas que contribuiu sim de certa forma porque ela viria a se depois como artista, né, de maneira assim mais completa. E é bem interessante esses momentos. Então, assim, esses cenários que ela descreve, esses locais são bem interessantes. Mas eu acho que o ponto principal do livro é justamente mostrar como que foi o processo dela criativo para esses poemas, para esses romances. No caso, romance não, porque ela só tinha chegado a escrever bem depois a prosa, mas, tipo, ela escreveu muita poesia, ela fez muito trabalho artístico como fotógrafa e como modelo, na verdade, principalmente como Robert, e depois também como compositora. Mostra como ela formou a banda dela, como ela escreveu os primeiros álbuns, como é que foi o primeiro show dela. Então, assim, é bem legal por esse motivo. Por isso que eu falo que para um fã esse é um prato cheio. Mas para mim, que sou um total leigo no assunto e não conheço e realmente não me interesso por esse estilo de música, foi um livro que foi um pouco difícil, né? Então, assim, ela comentava, ela soltava os assuntos de maneira muito aleatória. O livro ele não segue uma linearidade, não tem um fluxo contínuo de acontecimento. Claro, a gente tem lá a personagem logo no início, adolescente, vai crescendo até chegar onde ela está hoje, ou até onde o livro conta, na verdade. Mas a gente percebe que os assuntos não têm uma conexão necessariamente feita ali. Ela vai soltando à medida que aquelas coisas vão chegando para ela, como se o livro fosse um diário, o que de fato ele chega a parecer muito com um diário. Então eu acho que até se como narração, para mim, enquanto um leitor de fora, que não está dentro daquele meio, que não conheço aquelas músicas, não conheço essa artista, e tinha conhecimento zero a respeito do histórico dela, não foi muito atrativo. Então por esse motivo eu não gostei tanto assim desse livro. Algumas pessoas, inclusive no aplicativo, já tinham comentado que era uma escrita um pouco difícil, mas não em termos de escrita mesmo, mas de narrativa, né, da maneira como foi contada a história, e que de fato realmente não era muito interessante para todos os públicos. Então assim, é difícil agradar a todo mundo, então foi um livro que dividiu opiniões. Mas foi uma experiência válida. Assim, eu não me arrependo de ter lido, né? Não é um livro que eu tenha detestado, mas de fato não me agradou muito. Então por isso que eu acabei dando 2 estrelas para ele lá no Scooby. Mas enfim, para quem gosta então de música, para quem gosta de rock, principalmente desse período dos anos 70, dos anos 60 e 70, é realmente assim uma leitura extremamente válida. Aqui a gente vai ter então esse contato com esses outros artistas, além do que a própria Perry também já fez, o próprio Robert também já fez. É muito legal por esse motivo. Então, para quem curte esse tipo de música, esse tipo de trabalho, né, fica então a dica. Tem umas imagens bem legais que dão uma outra visão a respeito do que a história está contando, né? Então eles meio que reforçam o que está escrito ali. E é uma outra ferramenta que o livro dá para o leitor de acesso a essa história. Então, para quem se interessar, Só Garotos da Perry Smith, mas infelizmente não gostei tanto assim. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição, faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.